Eu acho que já colocou para gravar. Tá gravando. Sim. Sim? Boa Tá. noite, então. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um treinamento maravilhoso. Eu sei que vocês vão gostar. Eu amo muito este suplemento. Sei que muitos não conhecem, conhecem de nome. Sei que muitas pessoas não usam ainda, até por esse motivo que eu decidi fazer esse treinamento, porque eu vi um treinamento onde ainda tem muitas dúvidas sobre a creatina. Então, para quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou a doutora Maria Cornejo, sou médica formada há mais de 15 anos, atuo em medicina funcional integrativa e do estilo de vida. Trabalho em paralelo na Lucy Lucy, junto ao meu esposo, apaixonada pelo marketing de relacionamento, que nos dá essa liberdade de poder ajudar a outras pessoas. E fazer este tipo de treinamento me ajuda muito como pessoa, cada vez que ajudo vocês. Então, estou aqui para qualquer dúvida, tá? Para a gente conversar mais sobre creatina e sobre qualquer outro assunto que a gente precise desenvolver junto, porque com certeza a gente está aqui e vai crescendo à medida que vai aprendendo. E como sempre falo, quem aprende não depende, não depende do que os outros falam, não depende do que as pessoas com falta de conhecimento dizem por ali. E não depende de ter alguém do lado falando que para que serve cada suplemento. Então, aprender, evoluir faz parte de estar aqui, desta nossa empresa. À medida que mais aprendemos, mais a gente desenvolve e mais resultados a gente tem. Então, hoje quero apresentar para vocês um suplemento que pode mudar o seu corpo, né? A maioria conhece ela já na musculação, nas academias, mas ela pode mudar a sua mente, a sua energia, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso de forma mais profunda antes. E esse suplemento se chama creatina. Mas calma, não estamos falando aqui apenas de academia ou ganhar músculos a qualquer custo. Estamos falando sempre de ciência real, saúde e principalmente prevenção a nível celular. Então, a creatina é uma substância que o nosso próprio corpo produz. Então, podemos ficar tranquilas por ali já. E ela está presente em pequenas quantidades nos alimentos, principalmente nas carnes e nos peixes. Mas o mais importante, a creatina é essencial, ela é fundamental para produzir energia dentro das suas células. Então, uma das causas de você estar cansado ou com falta de energia pode ser a falta de creatina dentro das suas células, porque ela atua diretamente na formação de ATP, que é a nossa molécula energética. É como se fosse a moeda que a gente dá no corpo, produz no corpo para produzir energia. Tudo que você faz, respirar, pensar, digerir, se movimentar, gasta ATP. E o ATP, ele se esgota rapidíssimo, muito rápido. E é aqui que entra a creatina. Porque quando a gente tem concentrações adequadas, a gente pode recuperar a energia muito mais rápido. Ela funciona como uma reserva, como um estoque estratégico. Então, quando a gente gasta energia, o ATP dá um fosfato para o ADP, que é em que ele se transforma, e novamente a gente tem ATP, novamente a gente tem energia. Isso permite que o seu corpo continue funcionando com potência, mesmo quando você está cansado, estressado ou com poucas reservas. E isso, gente, não é uma teoria nova. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo.
São mais de 1.000 estudos científicos em diversas universidades, Harvard, Stanford, Oxford e outras instituições internacionais têm publicações mais de 1.000 sobre creatina. Estes estudos mostram benefícios da creatina em quem? Onde? Idosos com perda muscular. Então, ali a gente já tem muitas pessoas, porque a gente é um país que está envelhecendo cada vez mais, né? Mulheres na menopausa, crianças com distúrbios neurológicos, que a gente está vendo cada vez mais crianças neuroatípicas, né? TDAH, autismo, adultos cansados, queimados, com burnout, exaustão, depressão, ansiedade. E até pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com escleroses múltiplas, com doenças neurodegenerativas. Então, coloquem ali nas mensagens, gente. Vocês ficaram surpresos que a creatina vai além do músculo? É muita coisa. Então, todos precisamos, desde crianças até idosos. E por que que isso é importante? Porque estamos vendo cada vez mais pessoas com cansaço. Cansaço principalmente extremo. Cada vez a gente vê mais jovens que estão cansados, com falta de foco, com falta de concentração, com dores inexplicáveis e desânimo constante. E o que ninguém fala é que isso pode ser falta de energia celular, que a nossa mitocôndria não esteja funcionando de forma adequada, e ela que rege o envelhecimento saudável ou não. Então, a creatina pode ser o primeiro passo para recuperar a sua potência natural. E é isso que hoje a gente vem falar aqui, porque temos acesso a uma creatina 100% pura, monoidratada, sem aditivos, com qualidade, com segurança e com respaldo. Esse não é apenas um suplemento, é uma estratégia de saúde para você, para a sua família e para o mundo. Então vamos juntos nesse treinamento. Respirem fundo, peguem caneta e papel, peguem aguinha e vamos aprender juntos. O que é então a creatina? Você já entendeu o potencial desta molécula. Vamos dar um passo atrás e responder uma pergunta fundamental. Mas afinal, o que é a creatina? A creatina é uma substância natural produzida pelo nosso próprio corpo, mais especificamente no fígado, no pâncreas e nos rins. Ela também está presente em alimentos como carne vermelha e peixes, mas em quantidades muito pequenininhas para alcançar os níveis terapêuticos que trazem esses benefícios reais dos que a gente falou aqui. É por esse motivo que a suplementação é muitas vezes necessária, principalmente em pessoas que têm dieta pobre em proteínas, por exemplo, e que tem cada vez mais, né? As pessoas que praticam o vegetarianismo, idosos que já comem cada vez menos, que diminuem o apetite, ou quem já apresenta sinais de cansaço, perda de massa ou dificuldades no foco mental, ou já tem doenças diagnosticadas. Mas aqui vai o que quase ninguém te explica. Cerca de 95% da creatina que temos no corpo está armazenada nos nossos músculos, porque a gente precisa deles para a gente caminhar. Se a gente não tem creatina armazenada, a gente não se movimenta. E é ela que ajuda você a se levantar da cama, a subir escadas, a correr, a segurar um peso, a fazer as atividades do dia a dia, brincar com seus filhos. O outro 5% está no cérebro, no coração e em outros órgãos vitais. Ou seja,
A creatina não é apenas força física, ela é energia para todos os nossos órgãos, principalmente o cérebro, o sistema nervoso, o metabolismo, o sistema hormonal e o sistema imunológico. No cérebro, por exemplo, a creatina ajuda a manter o funcionamento ideal dos neurônios, ajuda na formação e reciclagem do ATP, que é a moeda energética cerebral, no equilíbrio dos neurotransmissores e até na proteção contra inflamação e estresse oxidativo. É por esse motivo que ela vem sendo estudada muito mais em doenças como depressão, depressão principalmente aquela resistente ao tratamento habitual, em fadiga crônica, em Alzheimer e Parkinson, e até como suporte para melhorar o humor, a memória e a clareza mental, porque temos cada vez mais pessoas com névoa mental. Então, resumindo aqui de forma simples, a creatina é um nutriente essencial para produzir energia. É o básico que a gente precisa saber. Ela atua dentro das suas células como um reforço inteligente, ajuda seu corpo a funcionar melhor, com mais potência, com mais clareza e resistência. E isso é fundamental. Isso significa que a gente pode viver com mais qualidade, com mais energia, com mais saúde, porque a doença inicia na doença mitocondrial, na falta de energia. É isso que leva ao corpo a adoecer. Então, agora que já entendimos o que é a creatina e onde que ela age, vamos mergulhar no que eu mais gosto. O que a ciência diz sobre a creatina? A creatina, então, não é moda, ela é o suplemento mais estudado do mundo. Sim, você ouviu certinho. São mais de 1.000 estudos clínicos publicados ao longo de mais de 70 anos de pesquisa. E esses estudos não foram feitos apenas em atletas, como muita gente pensa, é como muita gente conhece a creatina, né? A creatina eu não uso porque eu não faço academia. Eu não quero ficar sarado, então por isso que eu não uso. Não, eles foram realizados em adultos jovens e saudáveis, em idosos com perda de massa muscular, sarcopenia, em mulheres em menopausa, em crianças com distúrbios neuromusculares e também em pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, depressão, esclerose múltipla e todas as outras doenças neurodegenerativas que a gente tem cada vez mais. Isso significa que a creatina é uma ferramenta segura, nos respaldam todos esses estudos. É uma ferramenta eficaz e extremamente versátil. As principais instituições científicas do mundo já declararam que a creatina monoidratada é segura, é eficaz e indicada para uso diário. Temos, por exemplo, a International Society of Sport Nutrition, a Sociedade Internacional de Esporte, a European Food, a Harvard Medical School, a Mayo Clinic e outras dezenas de centros de pesquisa. São universidades, são faculdades que são reconhecidas internacionalmente. Por exemplo, tem um estudo publicado no Journal of Gerontology, que é a de gerontologia, do Pesquisa nos Idosos, de 2019, mostrou
que idosos que usaram creatina e fizeram exercício físico tiveram 33% menos quedas do que os que não usaram. E atualmente sabemos que as quedas em idosos são o que mais levam a complicações, a dependência e a morte precoce. Outro estudo de 2022 mostrou que mulheres no climatério que usaram creatina apresentaram melhora da composição corporal, força, músculo e até humor, que é uma das alterações do climatério, da e da menopausa. Mas vocês sabem o que é mais incrível ainda? A creatina também melhora a função cognitiva. Isso quer dizer que a gente pode ter mais foco, mais clareza mental e proteção do cérebro no longo da vida. Então, quando alguém perguntar, mas a creatina funciona mesmo? O que que a gente vai responder agora sabendo tudo isso? Sim, ela funciona mesmo, né? Agora vocês não ficam mais com dúvida e não temos aquela coisa de, tem estudos que falam que sim, tem estudos que falam que não. Não, gente, a creatina funciona sim, funciona mesmo. E sim, ela é segura. E sim, ela tem comprovação científica. E sim, ela deveria ser mais usada por muito mais pessoas. Poderia evitar muitas coisas e poderia melhorar muito a vida. Então, agora, se eu te perguntasse, você acha que precisa tomar de creatina? Essa pergunta é para você, para cada um de nós. Você acha que você precisa tomar creatina? Quem toma aí? Quem não toma ainda? Isso aí. Eu penso que a resposta, qual seria a sua resposta? Se sua resposta foi acho que não, este slide agora é para você. Porque o maior erro sobre a creatina é acreditar que ela é só para quem malha. E esse erro custa caro em saúde e em energia desperdiçada. A verdade é que quase todo mundo pode se beneficiar da creatina, e em especial quem está em fases de maior exigência física, emocional e cognitiva. Por exemplo, praticantes de atividade física, seja na academia, no futebol de final de semana ou na caminhada com amiga. Não precisa estar só na academia. A creatina aumenta a força, a resistência, a recuperação muscular, menos dores, mais desempenho, mais motivação para continuar esse cuidado, esse autocuidado. Em idosos ou pessoas com perda de massa muscular que já têm sarcopenia, com o passar dos anos, todos perdemos músculos e a gente não cuida dele. Todo que não é usado se atrofia, a gente perde. E além de perder músculo, com o músculo a gente diminui metabolismo, diminui energia, diminui a autonomia, que é o pior que pode acontecer nos idosos. É por isso que a gente construi isso agora, enquanto a gente está jovem. E a creatina ajuda a manter a força, a prevenir quedas e até a melhorar o equilíbrio e saúde para continuar andando, subindo escadas, fazendo exercício, cuidando de si. Imagina que vai ajudar a diminuir as quedas, que é a principal causa de dependência e de morte nos idosos. Em pessoas com distúrbios mentais, com cansaço, com névoa mental, com burnout, com falta de foco que acontece isso hoje, atualmente em todos, porque todos estamos sobrecarregados, estressados. O mundo atual está estressado. Então, não existe pessoa que não esteja sobrecarregada. Os trabalhadores estão sobrecarregados, os estudantes estão esgotados, as mães
que falar das mães, né? Mas se estão somente em casa, estão sobrecarregadas, e se ainda estão em casa e no mercado laboral, estamos sobrecarregadas, tanto física quanto mental. Então, a creatina age no cérebro também, melhora concentração, memória, clareza, disposição. E não vai ser mágico, mas vai nos ajudar. Se a gente tem clareza mental, a gente alinha objetivos. Se a gente tem mais força, a gente consegue se autocuidar, se priorizar. Então, nos ajuda a priorizar quem precisa ser priorizado. A gente, né? Esse auto-amor, esse carinho. Muitas vezes a gente não vai fazer exercício e uma caminhada, não porque a gente não se ama, é porque a gente está esgotado, é porque a gente está cansado. Então, o que que faz? Ah, não vou deitar para descansar. Então, a creatina pode nos ajudar com isso. Em mulheres no climatério e menopausa, esta fase é marcada por perda de força, porque a gente começa a perder músculo e hormônios, e aumento de gordura abdominal, queda da libido e da energia. Então, a creatina auxilia na composição corporal. Além de que ajuda no equilíbrio massa muscular e gordura, ela também ajuda no humor. E ter um humor estável nos ajuda a nos priorizar e melhora a resposta ao exercício. É um suporte real com respaldo científico. Em crianças e adolescentes com necessidades especiais, estudos em países como no Canadá, a Alemanha e os Estados Unidos mostram que a creatina pode ajudar em casos de distúrbios neuromusculares, autismo, atraso motor, epilepsia. Lembrando sempre que aqui o acompanhamento profissional, né, é fundamental, mas os estudos, os resultados dos estudos são muito promissores nestas idades e nesses distúrbios. Em vegetarianos e veganos, então, o que que eu vou falar? É fundamental. Se falarmos que a gente produz pouquinho e a gente incorpora mais um pouquinho na alimentação, e principalmente está nas carnes e nos peixes, os vegetarianos que não comem e os veganos que não comem, proteína animal, né? Então eles não têm, têm deficiência, todos eles devem suplementar. Quem não consome carne ou peixe recebe muito menos creatina da alimentação e pode ter queda de desempenho, humor, doenças manifestadas, depressão, ansiedade, perda muscular. Então, o seu humor, sua energia, sua massa magra pode estar comprometida o tempo todo. E a mais tempo ele mantém esse tipo de alimentação, esse tipo de conduta, maior vão, piores vão ser os desfechos na sua saúde. Então, suplementar neste tipo de pessoas pode ser essencial, fundamental para a sua vida. Em resumo, a creatina é para quem quer viver com mais saúde, com mais energia, seja qual for a fase da sua vida. Então, não é para adulto jovem que vai na academia, é isso que a gente precisa aprender aqui. Agora que a gente já viu quem pode se beneficiar da creatina, vamos falar de algo que toca todo mundo: dor. Todo mundo tem uma dor, né? Porque quando uma pessoa busca um suplemento, ela está buscando aliviar alguma coisa, uma resposta ou uma transformação. E a creatina pode ajudar em muitas dores, literalmente, físicas, mentais, funcionais, que são negligenciadas no dia a dia. Por exemplo, fadiga física e mental crônica. Vocês pensem naquela sensação de acordar cansado, mesmo depois de ter dormido, ou de passar o dia com a mente nublada, com pensamentos em bucle, cansativos que não levam a lugar nenhum, ou que vocês querem ter mais ideias e não conseguem, sem foco, esquecendo das coisas. E isso não é preguiça, pode ser falta de energia dentro das nossas células.
Geralmente é a principal causa, é por isso que está sendo tão estudado. Então, a creatina ajuda a restaurar os níveis de energia, de ATP, que é a principal fonte de energia celular, e isso pode melhorar significativamente o nível de disposição ao longo do dia. Fraqueza muscular, caminhei um pouquinho, fiquei cansado. Eu não consigo já levantar o mesmo peso que eu levantava. Já não aguento mais, já diminuiu a minha resistência. Com o tempo, o corpo perde massa muscular e com isso a gente perde potência, perde força, perde energia, perde resistência. Isso é normal, é processo de envelhecimento. Por isso que envelhecer saudável precisa de estratégias para manter músculo. E o que vem junto com isso? Não é o processo de envelhecimento normal e saudável. Lamentavelmente, junto com essa perda muscular, fraqueza, resistência, vem a insegurança, vem as quedas, as dores, a falta de motivação, a depressão. Tudo isso bem associado. Então, a creatina ela atua também na contratilidade, na contração do músculo, na síntese de proteína e no aumento da capacidade do esforço, na resistência. Então, é ideal para reverter esse ciclo de perda, associado a um estilo de vida saudável, né? Porque o que vai prevenir magicamente não é a creatina e fazer exercício, é a creatina e o consumo adequado de proteínas, é a creatina e a hidratação adequada. Mas ela vai me dar energia instantânea para eu ter a motivação, para eu fazer o que tenho que fazer por mim, pelo meu cuidado. Na falta de concentração, foco e clareza mental, você já se sentiu como se estivesse em modo automático alguma vez? Esquecendo o que ia dizer ou o que ia fazer? Já teve essa sensação em algum momento? Isso tem nome. Isso é fadiga cerebral. Muitas vezes a gente não tem mais ideias, acabaram, não sei o que mais fazer. Ou eu estou esquecendo das coisas. É normal porque estou ficando mais idoso. Tudo isso bem com a idade. Não é normal. Isso porque minha energia cerebral, minha energia celular está diminuindo. Então, estudos recentes mostram que a creatina pode melhorar a função executiva e velocidade de raciocínio, junto com a memória de trabalho. Inclusive em pessoas jovens, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas com TDAH, com autismo, mais diagnósticos, por quê? Por neuroinflamação. E isso faz com que pessoas jovens, não somente idosos, tenham isto: perda de foco, cansaço, eh, falta de clareza, falta de raciocínio, dissociação. Então, isso ajuda não só as pessoas idosas, sino aos jovens que têm estes transtornos. E principalmente aqueles que estão sob estresse. Quem não está estressado atualmente? Estresse, todos temos. Gente, não existe ninguém que não esteja estressado, por mais dinheiro que tenha, por mais saúde que tenha, por mais bem de vida que esteja, por mais que esteja no trabalho, no melhor trabalho do mundo, sai dirigindo o seu BMW na rua, porque vai comer no melhor restaurante e aí tem alguém que briga com ele no trânsito. Isso já é estresse. Estresse todos temos. O que temos é a capacidade de gerenciar o estresse para evitar que ele nos faça mal. Então, tem benefícios, principalmente em aquelas pessoas que estão baixo estresse, em inflamação silenciosa e estresse oxidativo. A creatina possui ação antioxidante e anti-inflamatória celular. Ela protege as mitocôndrias, que atualmente estão sendo estudadas como a principal causa de doenças. Doença é igual a mitocôndria doente. E a recuperação das doenças está baseada em recuperação das mitocôndrias. As terapias estão trabalhando sobre elas.
Porque elas são as usinas de energia. As mitocôndrias são as que produzem através da respiração celular o ATP. E se elas estão doentes, temos mais produção de radicais livres e danos oxidativos em todo o organismo. Isso impacta não só na estética, então não é apenas físico, no cansaço, senão em todo o processo de envelhecimento, principalmente saudável. Porque esse é o objetivo, né? A gente vai envelhecer, mas como vai envelhecer é uma decisão, é um trabalho diário. E a creatina aqui é um aliado potente para a gente ter um envelhecimento saudável. Apoio em doenças neurodegenerativas. A creatina vem sendo muito estudada como suporte terapêutico em condições como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, fibromialgia, epilepsia e depressão resistente. Cada vez mais ouvimos e conhecemos alguma pessoa que tem algum problema destes. Antes se falava pouco, se conhecia pouco, era um na cidade completa. Agora é um no círculo de amigos de seis. Alguém tem, se não tem, vai ter, porque cada vez aumentam mais. Então, ela não é uma cura, mas pode melhorar a função mitocondrial, o metabolismo cerebral e a resposta aos tratamentos. É fundamental em quem tem baixa resposta ao exercício. Tem muita gente que faz exercício e não tem os resultados esperados, ou que tem dor pós-treino e aumento de risco de lesões. Então, se alguém de vocês, ou você conhece alguém que sente que faz exercício, mas que não evolui, ou vive com dor e não consegue manter uma rotina, vou na academia um dia e falto 30 porque não consegui recuperar depois de fazer esse dia de exercício. Acontece? A creatina ajuda a acelerar a recuperação muscular, a reduzir marcadores de lesão e até aumentar a adesão aos treinos, porque quando você vê resultados, você continua, se motiva. Então, sim, a creatina pode ajudar com sintomas que muitos consideram normais para a idade, ou que são coisas da vida. Mas lembrem que eu sempre falo que seja habitual não significa que seja normal, e não é normal a gente envelhecer com falta de energia, com depressão, com perda muscular. Se a gente se cuida, a gente pode ter um envelhecimento saudável. A gente vê nos idosos das zonas azuis, nos longevos. Eles envelhecem com saúde, com energia. Eles têm 104 anos, 105 anos, mais de 100 anos, e eles estão carpindo o pátio, estão subindo montanhas, estão ordenhando as vacas, estão cultivando seus alimentos, estão cultivando relacionamentos, dançando, fazendo exercício, dando risada, cuidando e ensinando os mais jovens pela clareza mental que eles têm. Então, se eles têm, o que que eles fazem de diferente? Eles se cuidam, se preservam. E aqui, neste mundo, onde todo é mais estressante e a gente está exposto a mais estressores radicais livres, a gente precisa de suporte, de ajuda, como o desta molécula, para a gente poder viver com mais energia, se cuidar, fazer o que tem que ser feito. Então, agora que você já sabe de tudo isso, o mais importante é que pode ajudar outras pessoas a saberem também. A gente não precisa ficar como um agente segredo da creatina Lucy Lucy, né? A gente pode e deve compartilhar o que é bom, o que vai trazer benefícios a todos. Mas é fundamental a gente começar pela gente. Sempre digo, quem não estava usando, penso que depois desse treinamento vai começar a usar. E quem ficou com dúvidas, me chame, porque eu vou convencer ele de começar a usar, tá? Agora que você já entendeu o poder da creatina no corpo e no cérebro, chegou o momento de apresentar ela. O que torna a creatina Lucy Lucy uma escolha inteligente. Que é isso que a gente vai falar para os
as pessoas com as que a gente vai ter contato. Porque a ciência funciona, mas para funcionar de verdade, o produto precisa ser puro, precisa ser estável e ter qualidade. Não adianta tomar qualquer creatina por ali que diz 100%, mas que tem apenas 50% de creatina, ou que é uma molécula de tamanho maior que vai se absorver pouco. Então, a pessoa não vai ter os resultados que de verdade poderia ter, os benefícios que de verdade poderia ter. Então, é exatamente isso que a creatina monoidratada da Lucy oferece. É 100% pura e monoidratada. A forma monoidratada é a mais estudada e eficaz. Ela tem altíssima absorção, é segura para o uso contínuo e entrega exatamente o que seu corpo precisa: creatina biodisponível, pronta para agir, sem mistura, sem aditivos, sem confusão e sem dúvidas. É a forma que a ciência recomenda. Os estudos são baseados em creatina monoidratada porque é a mais biodisponível, a que melhor absorção tem. Micronizada, que melhora a absorção. Nosso produto passa por um processo de micronização, que reduz o tamanho das partículas e isso aumenta a solubilidade. O resultado: mais absorção, menos desperdício, menos sintomas gastrointestinais. Você sente mais resultados com menos produto. É por isso que 3 gramas são suficientes para a gente ter os melhores resultados. É segura para uso diário. E por quem pode ser usada? Por todo mundo, né? A gente já viu aqui. Jovens e adultos, mulheres e homens com diferentes objetivos: saúde, performance, prevenção, musculação, clareza mental, todos os que a gente tem uma lista completa para fazer. Com a dose certa, é totalmente segura para o uso diário. Não fiquem com medo. E não, a creatina não faz mal para os rins em pessoas saudáveis. Esse é um mito já desmentido por dezenas de estudos clínicos. A creatina não retém líquido, ela não engorda. Muita gente ainda acha que a creatina incha, mas a verdade é que ela aumenta a hidratação dentro da célula, ela puxa a água para dentro da célula onde a água tem que estar. A água não tem que estar embaixo da pele. A água tem que estar dentro da célula para ela funcional. Isso é saudável, isso é necessário. Por quê? Porque a respiração celular e a produção de energia precisa de água para se realizar, e isso acontece dentro da célula. Então, isso não é retenção de água, isso é nutrição celular, e a creatina nos dá isso. Ela é compatível com outros suplementos. Você pode usar a creatina junto, por exemplo, com o whey, com o colágeno, com o ômega 3, com outros suplementos para performance neurológica, com suplementos para o sono, para a imunidade, para foco. Ela se integra facilmente a qualquer estratégia de saúde ou de estética. Por isso, quando você escolhe a creatina, principalmente a Lucy, que tem estas características, está escolhendo ciência, segurança, pureza. É um produto que representa tudo o que a nossa marca acredita, né? Saúde real, principalmente acessível. Em preço, estamos falando que também é importante, e ela transforma a saúde e a vida das pessoas. Quando você explica isso com clareza e com segurança para quem ouve você, você não está vendendo, você está orientando, você está empoderando, você está dando ferramentas para esta pessoa se cuidar, se priorizar, se amar. Agora já entendimos os benefícios e a ciência por trás desta creatina.
Agora vamos ao mais importante: como usar corretamente para sentir resultados reais. Porque não adianta ter o melhor suplemento se ele for mal utilizado. A diferença está nos detalhes da prática. Qual a dose ideal? A dose padrão recomendada é de 3 a 5 gramas por dia. Não precisa mais, mas também não deve ser menos para o adulto. Todos os dias. Todos os dias a gente precisa de energia. Todos os dias a gente precisa acordar, levantar da cama, pensar, ter ideias. Todos os dias. Para adultos saudáveis, a dose de 3 gramas já é suficiente para uso contínuo. Para atletas ou pessoas com massa corporal mais elevada, que tem mais músculo, ela pode ser usada em 5 gramas por dia. Não é necessário fazer doses de ataque. Essa prática já caiu em desuso e não traz mais benefícios do que o uso contínuo. É mais seguro e com os mesmos resultados usar todos os dias 3 gramas por dia do que usar 15 gramas durante uma semana e depois reduzir. Qual é o melhor horário para tomar? A creatina não depende do horário para funcionar. A creatina, o mais importante dela é usar todos os dias com regularidade, mais importante do que o horário. Então, você não vai fazer a academia? Toma no mesmo horário. Você vai fazer academia? Toma no mesmo horário. Você esqueceu de tomar na manhã? Toma tarde. O importante é a regularidade, que é o uso diário. Mas algumas estratégias podem optimizar a sua absorção e disposição. Por exemplo, após o treino, com uma fonte de carboidrato que melhora a absorção. Por exemplo, uma fruta, uma banana, um shake. Ou em qualquer refeição com um carboidrato simples. O que funciona mesmo é a consistência, não é o relógio. Precisa beber mais água? Sim, precisa. A creatina atrai água para dentro das células, o que é ótimo, é necessário, é isso saúde e nutrição celular. Mas isso significa que o corpo precisa de boa hidratação para que ela funcione bem. Então, quem não toma é a água, ela não atrai refri, ela não atrai suco para dentro da célula, gente. Não, ela não atrai chá, ela atrai água para dentro da célula. Então, a gente precisa estar bem hidratado. Então, a gente pode orientar o cliente, aumente o consumo de água durante o uso da creatina. Isso também ajuda na digestão, na circulação, na detoxificação, no raciocínio. A água ajuda em tudo, né? A água é vida. Então, é importante e já associa um hábito saudável ao uso de creatina. Ela pode ser misturada com outros nutrientes? Pode. Pode ser misturada, consumida com água, porque tem quem toma sozinha a creatina, bota na boca e ela se desmancha e absorve. Mas se a gente mistura com água, a gente pode misturar com uma fruta, num smoothie, numa batida, com um shake de whey, com um iogurte. A gente pode misturar. Ela não tem sabor, então se adapta facilmente à rotina e gosto do cliente, sempre priorizando, né, que essa mistura seja mais saudável. É importante evitar bebidas muito ácidas, como refrigerantes ou sucos cítricos concentrados, tá? O que não seria ideal, né? Porque vou fazer uso de creatina misturado com um refri, mas a gente vê tanta coisa louca que o óbvio também precisa ser dito. Em quanto tempo faz efeito? A creatina tem efeito cumulativo, por isso é importante o uso diário. Ou seja, ela precisa ser usada de forma contínua por pelo menos 3 a 4 semanas para que seus estoques celulares estejam cheios. Mas os primeiros efeitos, como mais disposição, leve melhora no humor ou no treino, podem ser notados já com os primeiros 7 a 10 dias de uso. Então, lembre-se sempre: fundamental, dose certa, uso diário, boa hidratação e regularidade.
e você terá um resultado seguro, potente e duradouro. Você e seus clientes, né? Então, até aqui falamos sobre o que é a creatina, os seus benefícios e como usar. Mas agora eu quero que você veja com os próprios olhos o que a ciência tem comprovado na vida de pessoas reais, porque não é apenas teoria, são transformações concretas registradas em estudos clínicos ao redor do mundo. Por exemplo, estudos com idosos no 2019 do Journal de Gerontology. Aqui participaram idosos com risco aumentado para quedas, perda muscular e perda de autonomia. Após 12 semanas usando creatina e praticando atividade física leve, aumentaram a massa muscular, reduziram a fadiga e tiveram 33%. 33% é muito da causa mais importante de dependência, de complicações e de morte, que são as quedas. Então, tiveram 33% menos quedas em comparação ao grupo que não usou creatina. Isso é mais do que desempenho, é prevenção de fraturas, é independência, é dignidade para viver num idoso. Num estudo com mulheres no climatério de 2022, o grupo de mulheres entre 45 e 60 anos com queixas de cansaço crônico, ganho de gordura abdominal, perda de força e baixa autoestima, após 8 semanas de creatina mais orientação alimentar, tiveram redução de gordura corporal, aumento de força funcional, melhora do humor e disposição. Ou seja, recuperaram vitalidade, confiança e ânimo para seguir em frente. Estudos com adultos em estresse e burnout, cansados, queimados. É um estudo publicado no Frontiers em 2023, novinho. Pessoas com exaustão emocional, perda de produtividade e sintomas de esgotamento mental com creatina apresentaram aumento do foco e a clareza mental, redução de fadiga mental, melhora na qualidade do sono e retorno mais rápido ao equilíbrio emocional. Isso tem nome, é neuroproteção. É o que nos protege das doenças neurodegenerativas e tem um valor incalculável, né, para todo mundo. Estudos em crianças com distúrbios neurológicos. Um estudo entre 2020 e 2024. Vários estudos mostram que a creatina auxilia crianças com epilepsia, síndromes genéticas, atraso motor, transtornos do espectro autista. Em alguns casos, com melhora na força muscular, desenvolvimento motor e cognitivo. Sempre lembrando aqui, quando a gente fala em crianças, que o acompanhamento profissional é importante, mas os resultados nesses estudos são reais e são crescentes. Cada vez tem mais gente pesquisando nos transtornos neurodivergentes e a creatina. E os casos do dia a dia, na prática clínica e no contato com nossos clientes, o que ouvimos? Eu comecei a usar creatina para musculação e aí vi que estou mais animada, minha depressão melhorou, né, Ju? É fato. A gente ouve muito isso. Voltei a treinar com vontade. Estou carregando mais peso, agora tenho mais energia. Não fico tirada no sofá e vou treinar. Meu pai está mais animado com força para subir escada. Minha cabeça ficou mais clara, parece que estou mais viva, com mais ideia. Voltei a estudar. Achava que eu já não podia estudar, voltei a estudar. Então, isso, gente, isso é ciência. Ciência que transforma, isso é vida, é saúde. E simples, né? É simples.
Então, até aqui já falamos de tudo: ciência, prática clínica, corpo e mente. Até agora eu não falei de músculos, mas agora eu quero fazer um convite bem profundo para vocês. Quero que você pense na creatina não só como um suplemento, mas como uma ponte entre o cansaço e a vitalidade, a diferença que pode me deixar, estou cansada, vai me levar a ter mais vitalidade, entre o sedentarismo e o movimento, entre o esquecimento e a lucidez, entre o desânimo e o desejo de viver, que muitas pessoas precisam mais atualmente. Benefícios para cada um, para cada pessoa. A creatina pode ser o primeiro passo de alguém que não tem energia nem para começar. É um suplemento de início. Aí eu quero perder peso, mas estou sem força. Pode ser o primeiro suplemento. Para pessoas que sentem que estão apagadas por dentro, sem vida, que perdeu a força, o foco, que perdeu a alegria. Com um investimento simples, ela pode recuperar disposição, autoestima, autonomia, vontade de se cuidar. E tudo isso sem precisar gastar uma fortuna ou esperar por um milagre. Benefícios para a família, porque eu falei que iria trazer benefícios para a pessoa, para a família e para o mundo, gente. É real. Quando uma pessoa de casa se sente melhor, todo o sistema, toda a família se reequilibra. O pai volta a ter energia para brincar com os filhos, o avô ganha força para caminhar no parque, a mulher sente que o corpo voltou a responder, o jovem se anima a sair do quarto onde estava trancado, a mente cansada volta a enxergar possibilidades. E isso não tem preço. E para o mundo, em um planeta exausto, cansado, inflamado e acelerado, a creatina representa mais do que performance. Ela representa autocuidado inteligente, redução de risco de quedas em idosos, prevenção de internações, de hospitalizações desnecessárias, suporte a doenças crônicas, que cada vez estão em mais aumento e são as causas de morte e de complicações e de dependência mais frequentes. Aumento da adesão a fazer atividade física, melhora da saúde mental e do humor. Isso impacta o sistema de saúde, impacta a produtividade, impacta a forma como as pessoas vivemos, trabalhamos e amamos. E tudo isso com uma dose de 3 gramas por dia. Parece simples, né? É simples, mas como tudo que é poderoso, ele é simples, mas é muito profundo. A gente precisa aprender e precisa colocar em prática. E agora sim, vocês chegaram até aqui comigo, até o final. Mesmo cansados, após um dia, eu acho que os treinamentos devem começar às 8 da manhã, né? Porque agora todo mundo está cansado, menos eu que tomei creatina antes de fazer o treinamento. Tô aqui que pulo na mesa. Penso que já todos nós aqui ficamos sem dúvida nenhuma. Você já entendeu que a creatina não é só para quem quer músculos. E esse era meu objetivo. Ela mostrar ela como realmente é, o poder que ela tem. Ela é energia celular, ela é clareza mental, ela é longevidade funcional, ela é ciência, ciência comprovada, segura, com impacto eficaz e real. E quando você tem esse conhecimento, você também tem um papel no mundo, você tem uma responsabilidade. Então, a responsabilidade, nosso papel é levar esta informação a muito mais pessoas. Porque nosso corpo é feito de energia e essa energia precisa de suporte, precisa de proteção, precisa de estímulo diário. A creatina não substitui jamais hábitos saudáveis, mas ela potencializa cada passo que você dá para ter uma vida com mais saúde, com mais autonomia, com mais qualidade. Então, não é apenas um suplemento, é um instrumento que tem o poder de transformação.
Por isso que eu te convido agora, convido todos vocês a usar ele com consciência, indicar sem medo, sem dúvidas, vender ele com propósito, porque com certeza a pessoa que está comprando vai se beneficiar mesmo que ele não saiba, e compartilhar com quem precisa. Muitas vezes, uma dose de 3 gramas por dia pode salvar não só um músculo, mas uma história, uma vida inteira. Então, leve essa mensagem para frente, multiplique esse conhecimento, não guarde para si, que é mais importante que tudo isso. Você não está apenas compartilhando conhecimento, você viu, se entendeu a apresentação, você está distribuindo vida, qualidade de vida. E lembre-se sempre, você não está vendendo creatina. Você está oferecendo uma chance, uma oportunidade real da pessoa ter mais vitalidade e força para começar. Muitas vezes a pessoa precisa de alguma coisa para começar. Então não guarde para você. Obrigada por estar aqui comigo, por me aguentar todo este tempo. Foi um prazer. Agora eu vou parar de compartilhar, de gravar, não de compartilhar, de gravar para ver se vocês têm